Paz de Cristo, irmãos. Então, quero deixar uma palavra para sua meditação nesse dia, visando os dias maus, né? Visando as coisas que estão acontecendo, ok? É de suma importância ficarmos alicerçados na palavra, alicerçarmos na oração, no jejum, na santidade, observando que o mundo está uma nojeira, que o pecado está fedendo na narina de Deus. Então, agora, nos últimos dias, é muito necessário estarmos alicerçados na palavra de Deus, em oração, em jejum e andar em santidade. Amém? Como diz lá em Miqueias 6, versículo 8, o que Jesus quer de nós, que pratiquemos a justiça, amamos a misericórdia e andamos humildemente com o nosso Deus. Amém? Então, quero deixar a palavra lá em Lucas 19, versículo 29, versículo 29, que diz assim, ó: Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai e o trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é: tudo dá certo se fizermos como Jesus nos instrui. Tudo dá certo se seguirmos a instrução de Jesus. Amém? Então a gente vê aqui, irmão, parece uma passagem assim que não tem uma revelação, mas tem algo extraordinário aqui, certo? Porque a Bíblia, o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para que a gente possamos entender a palavra. Toda vez que você lê, você pode ver que você tem uma interpretação diferente, certo? Você consegue entender diferente porque é o Espírito Santo que vai renovando o seu entendimento, amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que Jesus envia 2 discípulos e dá instrução para eles seguirem, certo? E eles vão lá e cumprem exatamente como Jesus havia instruído. Foram lá, pegaram o jumentinho e realmente aconteceu como Jesus havia previsto. Certo? Ele falou, vai chegar o pessoa, vocês vão lá, se alguém falar alguma coisa para você perguntar, vocês falam que é para Jesus, que é para mim, que eu preciso dele, entende? Então eles fizeram exatamente como Jesus instruiu. Assim é conosco, irmão. A gente precisa fazer o que Jesus nos instrui, certo? Que é o que? Seguir a sua palavra. A Bíblia, ela é a instrução de Jesus para a nossa vida. Amém? Então, quando seguimos essa instrução, tudo dá certo, tudo dá certo. Ainda que tenha problema, ainda que tenha levantes, adversidades, ventos, coisas que vão se levantar para tentar nos paralisar, para tentar nos desmotivar, para tentar nos fazer retroceder, mas a gente seguindo a instrução de Jesus, tudo dá certo na nossa vida. Conseguimos vencer todos os problemas, conseguimos vencer todas as adversidades, entende? Então, às vezes, perdemos batalha, perdemos guerras, porque não seguimos a instrução de Jesus, não fazemos como Jesus instruiu. Tem pessoas que fazem da forma que quer, tem pessoas que não buscam a orientação de Deus, certo? E acaba quebrando a cara. Às vezes você quer colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas Jesus mandou você fazer, você orou a Deus pedindo uma direção, você está seguindo conforme a instrução, a bússola do cristão está mandando fazer, que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, certo? Então, quando você segue a palavra de Deus, tudo dá certo, irmão. Tem gente que está batendo cabeça, tem gente que está passando por lutas terríveis porque não está seguindo a palavra de Deus, certo? Dá para eu e você vivermos uma vida mais tranquila, uma vida mais, como diz lá, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha que coisa. Então Jesus já falou, o fardo é leve e o jugo é suave. Aí lá nas epístolas de 1 João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Olha que coisa. Então, às vezes, quando a gente não segue a instrução, certo? Não segue aquilo que Jesus está nos instruindo, a gente acaba o quê? Quebrando a cara, batendo cabeça, carregando um fardo pesado que não é para carregar. Amém? Então, siga a instrução de Jesus para não termos problema. E esses camaradas fizeram muito bem, esses 2 discípulos fizeram muito bem. Ouviram o que Jesus havia instruído, foram lá, executaram, certo? Esteve o levante lá, o problema se levantou e mesmo assim eles falaram, Jesus precisa dele. E acabou, irmão, acabou o problema, entendeu? Porque estava debaixo de uma palavra, estava debaixo de uma instrução. Amém? Estava debaixo de uma instrução. Tem gente, irmão, que está perdendo lutas. Olha só, vou citar aqui. Os dias de hoje são maus, certo? A gente vê que, se a gente pegar em 1 Timóteo, a gente vai ver que nos últimos dias levantar homens amantes de si mesmo, que não ia mais ter amor, que ia amar mais o mundo do que a Deus,
quer amar mais as coisas mais e tudo mais. Então, se você sabe, a Bíblia também diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos porque não queriam ouvir o evangelho de verdade, queriam ouvir conto de fábulas. Então, tipo assim, a instrução já está aí para nós seguirmos, irmão, já está aí para nós seguirmos. Você for pegar aqui o Novo Testamento todo e você for ler, você vai ver que está se cumprindo exatamente como Jesus já havia dito lá atrás, por inspiração, né, do Espírito Santo, inspirou homens, o Espírito Santo inspirou homens a escrever para nos instruir, para nós seguirmos, entende? Então não tem por que ficar apavorado, aterrorizado. Ai, o que está acontecendo? Irmão, isso aí já está previsto, entende? Isso aí tem que acontecer mesmo, porque já está escrito. Como, se eu não me engano, acho que é Billy Graham que fala que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Olha que coisa. Então a Bíblia já está atualizada, irmão, das coisas futuras, das coisas que estão para acontecer. Entende? Às vezes a gente perde, a gente fica apavorado, fica perdido. Caramba, e agora? Irmão, sendo que a instrução já está aí. Então siga a instrução de Jesus para que tudo te vá bem, certo? Para que tudo se apegue a uma palavra. Como diz lá o salmista, né? A tua palavra é luz para o meu caminho, né? A palavra, irmão, a palavra que nos conduz, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos mantém de pé. Então, nesses últimos dias, o conselho para você se apegue à palavra de Deus. Ore, jejue, vive em santidade, certo? Mas se apegue no seu devocional à palavra de Deus, como diz o tema. Tudo dá certo quando seguimos a instrução de Jesus, amém? Então a gente vê que aqui agora os homens cumprem o que Jesus pediu, foram lá, fizeram, teve o levante, conduziram o levante, falaram que Jesus precisava do jumentinho, beleza, voltaram. Só que a Bíblia diz que agora tem um levante aqui dos fariseus. Quando eles começam a fazer, foram lá, levaram o jumentinho, Jesus começa a ter a sua entrada triunfal, começa a entrar lá e ser glorificado, os fariseus, os inimigos, se levantam para tentar calar os discípulos. Só que o interessante é que um ponto aqui interessante, que os fariseus poderiam falar diretamente para os discípulos, cala a boca, para de glorificar aí. Só que não, eles vão até Jesus e pedem para Jesus mandarem os seus discípulos calarem a boca, certo? Porque estava vendo ali o quê? Uma glorificação, um louvor por tudo que Jesus havia feito, certo? Havia feito ali os milagres na terra, curado, libertado, transformado, expulsado o demônio. Então eles começam a glorificar, a adorar Jesus, e os fariseus irritados, irmãos, os inimigos, né? Irritados, porque não gostam quando a gente glorifica Jesus, certo? Quando a gente glorifica, exalta Jesus, certo? Então eles começaram a falar, passaram para Jesus e falaram, manda os seus discípulos calarem a boca. Aí Jesus fala, deixa eles clamarem. Se eles não clamarem, não adorarem, até as pedras clamarão. Olha que interessante aqui, olha o ponto forte aqui, que é muito forte isso aqui. Os discípulos, eles poderiam falar o quê? Para os discípulos, mas pediram a Jesus. Assim é comigo, com você. Ainda que a luta esteja grande, ainda que a adversidade esteja grande, ainda que o inimigo, olha que coisa, ainda que o inimigo tem tentado nos parar, irmão, tem tentado paralisar paralisar você, ele só pode fazer, irmão, com a permissão de Jesus, irmão. Só pode fazer com a permissão de Jesus, irmão. Você pode estar pregando, você pode estar louvando, glorificando, vivendo uma vida santa, irmão, irrepreensível, como o Jó vivia, irmão. Mas ele você pode ter todas as suas brechas fechadas. Todas as suas brechas fechadas. O inimigo vai se levantar contra você, vai tentar contra a sua vida, mas só vai tocar, irmão, só vai fazer alguma coisa se Jesus permitir, irmão. Jó só foi tocar na sua família, nos seus bens, na sua saúde, porque Deus permitiu ele ser tocado. Deus permitiu. Mas tem gente que vive dando brecha, irmão. Vive com a vida uma bagunça, não anda em oração, não jejua, não lê a Bíblia, não vigia o que fala, não vigia o que olha, certo? Tem muita brecha, dá muita brecha, aí o inimigo entra e faz arruaça. Mas nós, quando estamos alicerçados, irrepreensíveis, irmão, na presença de Deus, firmes, irmãos, o diabo só toca se Deus permitir. Então pega essa palavra aqui, Jesus, o diabo só toca na sua vida se Jesus permitir, irmão, permitir. Então continua seguindo
a palavra de Deus. Continue glorificando e adorando a Deus na sua vida, irmão. Continue vivendo uma vida de santidade, de jejum, de oração. Continue, irmão, seguindo a instrução da palavra, porque tudo dá certo, tudo, ainda que se levante o que for, tudo dá certo quando seguimos a instrução de Jesus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que a sua vida seja abençoada por Jesus Cristo, amém? Tchau, tchau.